Bom dia, canal Paz e Bem. Terça-feira, nosso encontro semanal. Sou a monja Kokai, monja da comunidade Zen Vale dos Sinos, aqui da cidade de São Leopoldo. Muito bem. Então, semana passada a gente estava fazendo algumas reflexões a respeito, assim, qual a motivação de cada um em buscar uma prática espiritual, né? Por que a gente faz, né? Por que a gente adentra em determinada senda religiosa? Cristianismo, alguma religião afrodescendente, candomblé, umbanda, espiritismo, as igrejas, ser católico, ser evangélico, né? O que nos leva, né? Inclusive é comum atualmente a gente ouvir as pessoas dizendo: não tenho nenhuma religião, não sou vinculada a nenhuma religião, mas eu sou espiritualista, né? Vai, né, lançando mão de instrumentos, de ferramentas, de filosofias para poder elevar seu espírito, né? E cada um tem uma motivação, né? Geralmente as motivações que nos levam por uma busca espiritual tem mais a ver com viver a vida, né? Para que esses ensinamentos nos orientem nessa caminhada, que nos eleve como pessoas, né? E quando a gente. E tem um pouco de diferença quando se busca trabalhos sobre si através do autoconhecimento, inclusive nessa esfera da espiritualidade, mas que não tem vínculo com nenhuma religião, também quer se elevar espiritualmente, quer se sentir uma pessoa mais elevada, né? E tem uma outra semelhança dentro do Zen, né, do budismo do Zen especificamente, tem a prática da meditação, que se chama Zazen. É uma das principais práticas dentro do budismo Zen, é a meditação. Ela é feita em silêncio, ela com os olhos semiabertos, tem uma série de regras na postura do Zazen, como é a postura do Zazen, né? E muitas pessoas colocam dentro, fazem um popurrí, fazem uma certa... vem com a motivação de fazer meditação, e tem se ouvido falar bastante também de um nome mindfulness, que é fazer meditação para trabalhar e desenvolver atenção plena. Então isso faz com que as pessoas venham buscando só pelo Zazen, porque querem meditar, porque necessariamente não vem buscando uma prática espiritual, né? Inclusive às vezes pensam que o budismo é só uma filosofia. Todas as religiões têm a sua filosofia, né? Mas além dessa filosofia tem a liturgia, e para nós também tem esse Zazen, a meditação Zen, né? E que ela é feita em silêncio e ela não tem como propósito desenvolver a atenção plena, né? É uma das consequências, a gente precisa desenvolver a atenção para suportar ficar em Zazen. E com isso a gente vai desenvolvendo essa capacidade. Essa capacidade de atenção, daqui a pouco ela se converte em concentração. Não adianta só conseguir prestar atenção à respiração, né? Mas se daqui a pouco a gente já perde essa atenção, não consegue se concentrar, não consegue sustentar a atenção. Então, sustentar essa postura também faz com que a gente sustente a atenção e vá desenvolvendo a capacidade de concentração. E aí sim, com o tempo, muitas coisas vão acontecendo, né? Essa abertura de consciência, tudo isso é uma consequência dessa prática, desse treinamento. Não é sentar e que as coisas magicamente vão acontecer, né? Mas
dentro da esfera espiritual, a gente vai trabalhando alguns aspectos em relação a isso, e o principal deles é que abra mão de tudo, não espere nada. Sente por sentar. É shikantaza, que se diz em japonês, apenas sentar. Sem intenção de ganho, sem intenção de perda. Para nós ocidentais é muito difícil ficar sentado, por exemplo, fazer um retiro que a gente fique 6, 7 horas por dia meditando. Claro, isso intercalado, né? 30 minutos, 10 minutos meditação caminhando, faz uma sequência de 30, 10, 30, aí tem intervalo, vai fazer outra atividade, vai fazer liturgia, daqui a pouco retorna para o zazen. Às vezes são sessões de 30 minutos intercalados com o kinrin, que é a meditação caminhando, às vezes é 40 minutos, aí vem o kinrin, meditação caminhando, né? E o ocidental, na cabecinha de nós ocidentais, fica assim, como assim que eu vou ficar todo esse tempo olhando para uma parede? Ainda é diferente para uma parede, sem fazer nada. Que absurdo. É tão exótico, isso é tão... que não tem registro. Né? Mas, enfim, essas resistências, essa coisa tão inusitada, com o tempo vai se dissolvendo, e hoje em dia já é senso comum entre nós ocidentais, né, que faz bem, né, que é uma coisa boa fazer meditação, né, se fala tanto, né, para ter mais paz, ter serenidade, né, menos confusão, mais discernimento, não ser tão ansioso ou ansiosa, né. Tudo isso são realmente efeitos colaterais, né? Mas só que para esses efeitos colaterais acontecer, poder ser vivido, realizado, né? Você vai ter que ser, por um bom tempo, um praticante de meditação, um praticante, no nosso caso, um praticante de zazen, e se dispor, né, a sentar em zazen. E para isso é importante poder sentar com outras pessoas. Hoje, domingo, é o dia que a comunidade abre para receber as pessoas para fazer zazen. A gente inicia, né, a partir das 17 horas no domingo. As pessoas vêm, a gente toma chá, a gente estuda um pouquinho algum texto, algum livro que seja apropriado, né, interessante. Depois a gente faz zazen e depois a gente recita sutra. E durante a semana eu tenho feito zazen online, né? A gente se encontra todos os dias, temos minutos de presença, onde a gente se encontra às 7h15, às 19h15, conversa um pouquinho, se tem alguém que está chegando eu explico como é a postura do zazen, e a gente faz meia hora de zazen todos os dias. E devagarinho, fazendo, né? Zazen é uma prática que exige sistematização, exige repetição, exige disciplina para isso acontecer. E fazer zazen sozinho, né? Na sua casa, na sua sala, ou aqui sozinha todos os dias, né? Cumpre a sua função, mas é muito mais interessante, muito mais aconchegante fazer com outras pessoas, que seja com uma pessoa, né? Tu fazer zazen sozinha e fazer com uma outra pessoa, tem muita diferença. Então, o zazen de hoje, o pessoal chegou um pouquinho antes, a gente estava meio aí de bobeira, pensamos assim, vamos fazer zazen. Não vamos ficar falando à toa, olhando um para a cara do outro. Nós vamos fazer zazen. Então a gente fez uma sequência, 30, 10, 30. Uma delícia, né? Com outras pessoas, né? De poder interagir. Porque tem os 3 tesouros no budismo. Que é o Buda, esse Buda representado por imagem, esse Buda histórico, esse Buda que quer dizer despertar, o desperto, essa capacidade de despertar, de sair da alienação, de sair da ilusão, de enxergar a realidade do jeito que ela é,
né? Desperto, estar contatado com tudo, consigo mesmo, com o todo, interagindo nesse fluir da existência, né? Isso é o primeiro refúgio, né? O Buda, o Dharma, que são os ensinamentos, esse Dharma com letra maiúscula, os ensinamentos deixados por Shakyamuni Buda, esse Buda histórico e todos os seus descendentes, né? Todos os que vieram de Shakyamuni Buda nessa ancestralidade, dessa linhagem, né? Dentro da nossa tradição, eu estou na 92ª geração, desde Shakyamuni Buda, né? Sucessivamente, veio depois de Buda, veio Makakasho, daí veio Ananda, Shonawasha, e assim vai, né? E antes de Buda houveram 6 Budas antes de Buda, que também são recitados durante a linhagem, durante a recitação da linhagem. E aí antes de mim veio a monja Koen e depois eu, né? Dessa linhagem, né? Da minha, né? Só a monja Koen entra, é a primeira que entra como mulher, e aí em seguida sou eu, né? Muito profundo isso, né? E a terceira joia é a Sangha, a comunidade de praticantes, né? Que eu estava dizendo agora, que diferença que faz fazer zazen sozinha e fazer em Sangha, né? E sozinha naquelas, dificilmente eu faço zazen sozinha. A nossa comunidade é uma comunidade muito pequena e mesmo assim se dá para contar é nos dedos, depois de 20 anos praticando, que eu sentei sozinha, né? Sentei sozinha muitas vezes fisicamente, mas sempre tem alguém online acompanhando. A gente tem uma Sangha virtual, né? Uma comunidade virtual que sempre está nos acompanhando. Então, essa comunidade virtual também é a terceira joia, né? E todos eles vinculados a mim. Mas quando se fala em Sangha, comunidade budista, é de todas as linhagens, todas as tradições budistas, né? No mundo todo. Então, nunca estamos sozinhos, né? E essa terceira joia dá sustentação ao budismo, porque essa joia, essa Sangha, essa comunidade que vai, né, transmitindo os ensinamentos de uma geração para outra, né? E além de transmitir de uma geração para outra, vai para espaços geográficos onde até então não tinha budismo. Por exemplo, aqui na minha cidade, um centro de prática budista do Zen, ele geralmente está nos grandes centros, nas grandes capitais, né? E o meu tá longe da capital, longinho, não é tão longe assim, né? Mas é longe das capitais, né? Mas enfim, é isso que é o budismo, né? Estando acessível e chegando a muitos seres, a todos os seres de preferência, né? Que se possa entrar em contato com esses ensinamentos, e é através da terceira joia, que é a comunidade de praticantes. E quando se faz zazen na comunidade, às vezes exige bastante do nosso corpo e da nossa mente o zazen, né? Parece que é fácil ficar sentado sem se mover, olhando, né, deixando o olhar repousar, 45 graus à sua frente, ficar com as mãos, uma, né, pousando sobre a outra, a mão esquerda fica sobre a mão direita, os polegares se tocam suavemente e mantém
essas mãos na altura do umbigo, cotovelos afastados do corpo, coluna ereta, perninhas cruzadas, evitar osso com osso, né? Pra gente, então fazer um tripé de sustentação, né? Sentar numa almofada com o tronco mais elevado e os joelhos servem de sustentação no chão pra gente ficar firmezinho. E aí, quando a gente tem outras pessoas juntas, né? É como se cada um desse apoio e sustentação pro outro, como se fossem árvores, né? Pinheiros que crescem todos e buscam, né? Um dá sustentação para o outro, nenhum deles enverga, porque um apoia o outro e todos acendem a luz, a iluminação. É assim conosco também. Vamos nos despedindo aqui. Nos vemos então no nosso próximo encontro, semana que vem. A todos uma semana boa, uma semana com paz e bem.